Oi, pessoal, tudo bem? Eu sou a Simone Tassinari Cardoso, vim novamente aqui e hoje vim falar sobre 3 medidas de precaução que temos que ter todas as vezes que iniciamos um planejamento patrimonial ou sucessório. E aí vocês vão me dizer assim, mas Simone, eu não sei direito fazer isso, eu já faço outras estratégias, mas não vou precisar dessas medidas. Vai sim. Todas as pessoas que trabalham com algum tipo de assessoramento a famílias, a sucessões ou até mesmo a empresas familiares precisam estar muito atentos a essas questões. Então, eu listei para a gente, quero compartilhar com vocês aí o nosso mapinha mental. Eu vou aumentar um pouquinho aqui o tamanho para que vocês possam ver um pouquinho melhor. Quais são estas medidas, gente? Medidas e previsões importantes aqui para que a gente possa trabalhar com planejamento sucessório. A primeira delas é identificar ou prever o falecimento antes da implementação da integralidade do meu plano. Como assim, Simone? Nós precisamos imaginar que no curso, do momento que a pessoa falou com você até o momento que você vai fazer a proposta para ela do que ela deve fazer, de como que ela deve fazer, de como que é, etc e tal, seja muito importante a gente prever que haja um falecimento. Ah, Simone, mas eu vou estar prevendo já a morte de alguém? Vai. Por que você vai estar prevendo a morte de alguém? Porque um falecimento antes da implementação do planejamento, no curso da implementação do planejamento ou depois do planejamento, causa um impacto muito significativo. Isso significa dizer que você vai ter o seu planejamento padrão, então, quero trabalhar com a holding, né? Essa aula que eu estou trazendo para vocês é uma aula que faz parte da aula de holding, certo? Então, antes de eu implementar a holding, antes de estar lá já constituída na junta comercial, a holding, eu preciso atentar se alguém da primeira geração, da segunda geração ou até mesmo algum dos herdeiros que não seja nem da primeira nem da segunda geração venha a falecimento. Ai, Simone, eu não entendi por quê. Motivos óbvios, gente. O falecimento de alguém no curso do processo antes de implementado pode simplesmente atrapalhar completamente o planejamento. Então, vou dar um exemplo concreto para vocês que aconteceu há poucos dias, por isso que eu estou trazendo aqui e por isso que isso foi colocado numa aula de holding. A família queria instituir a holding, estava em tratativas de transformar na realidade as várias operacionais que elas tinham já empresas familiares, numa estrutura organizacional um pouquinho menos complexa, que tivesse, então, uma holding para alinhar essa estrutura. E aí, no curso disso, gente, a gente teve o falecimento da mãe. Então, era um pai e uma mãe, tá? Os patriarcas, os planejadores, e poderia ser de qualquer gênero, mas nesse caso específico era um pai e uma mãe, e quem faleceu foi a mãe. Só que o que aconteceu? Eles tinham a divisão patrimonial, a mãe tinha uma das empresas operacionais com o filho e o pai tinha uma das operacionais com a filha. Então, antes deles organizarem isso, a mãe vem a óbito. E aí, essa atividade empresarial com a filha precisou ser revista em função dos haveres a serem apurados e serem indenizados, na verdade, para os sucessores dessa mãe, porque não tinha nenhum tipo de cláusula específica nesse contrato social que dissesse ali a forma da apuração de haveres ou como que isso ia se processar. Então, talvez seja interessante, quando você está estruturando ali um planejamento patrimonial ou sucessório, pensar numa estratégia intermediária, antes de chegar lá na conclusão, então na implementação da holding, que estruturaria essas duas operacionais e mais uma terceira, que eles tinham todos juntos, né? A gente ter nessas próprias pessoas jurídicas cláusulas já específicas prevendo o falecimento de alguém. E aí, prevendo o falecimento desses planejadores, dos filhos ou até mesmo de alguém que seja herdeiro. Esse caso aqui, a família tinha um legatário, tá? Que já estava estabelecido, todo mundo concordava que eles seriam legatário, que bens específicos, inclusive, que diziam respeito à própria pessoa jurídica, e aí havia todo um combinado relacionado a isso. Mas vocês entendem que às vezes é necessário implementar um plano no meio desse processo? Então, esse cuidado é extremamente essencial.
antes de implementar o resultado final, tomar medidas intermediárias para que o falecimento eventual de um dos sócios ou até mesmo dos seus sucessores não cause um impacto muito significativo no planejamento ou não atrapalhe simplesmente tudo, né? Outra questão importante, gente, é ali a hipótese de divórcio ou de dissolução do casamento ou união estável antes, durante ou depois. Não raras vezes, as pessoas nem sabem que estão em união estável. As pessoas acham que namoram. Ou como acontece comigo é assim, um deles tem certeza que namora, mas o outro tem certeza que está em união estável. Então, é preciso primeiro deixar essas relações familiares extremamente claras. Ah, mas as pessoas não querem, Simone, porque isso não é da nossa alçada. A gente está aqui com um planejador financeiro, a gente não vai mexer nesse assunto. Posso dizer a vocês que um eventual divórcio ou uma dissolução de união, em que não se sabe se é união estável ou se é namoro, tem extremo impacto no planejamento patrimonial. Então, pensem vocês que uma sociedade constituída dentro de uma união em que um pensa que é namoro e o outro pensa que é união estável vai ter impacto significativo. Quem pensa que é namoro vai dizer que a sociedade não comunica, e quem pensa que é união estável vai ajuizar a ação pedindo a apuração de haveres ali e a partilha da metade do patrimônio constituído dentro da união. E aí, gente, às vezes um valuation empresarial pode levar 5, 6, 7, 15 anos, a depender da complexidade. Tem uma história, vocês sabem que eu adoro contar a história, que foi nos trazida por uma das nossas alunas, que ela está, gente, há 8 anos fazendo o valuation da sociedade de advocacia dela, porque um dos sócios dela morreu e ela não tinha uma cláusula relacionada à apuração de haveres. E como vocês sabem, sociedade de advogados é uma das coisas mais difíceis da gente avaliar, uma vez que vai depender do percentual, da estratégia e do arranjo do trabalho e remuneração que foi implementado e da estratégia que foi levada para os processos no futuro. Então, quanto valem os processos do futuro, quanto valem os processos do passado, quanto valem os processos que já foram recebidos e ainda tem alguma pendência a receber. Então, vejam vocês que deixar o núcleo familiar organizado, a identificação de que se é união estável, se é namoro, e tudo isso extremamente alinhado faz todo o sentido. E mais, também pensar, e se essas pessoas vierem a se divorciar? E aqui, mais uma medida necessária. Eu penso, além do falecimento, numa situação intermediária para um divórcio eventual ali no curso do processo. Ai, Simone, mas aí é fraude. Não necessariamente. Se todos estiverem de acordo, o arranjo feito por todos, ele pode sim ter validade. E cá entre nós, né? É muito importante que nós não prejudiquemos ninguém nesse processo, porque ninguém de nós quer ser acusado aí de prejuízo a direito de terceiro. Então, quando se pensa em alinhar as questões de divórcio, se está a afirmar aqui a necessidade de saber de onde que vai tirar a indenização ali, o valor dos haveres, se for necessário dissolver a sociedade em função de divórcio. Quem que vai indenizar? Como que vai indenizar? De que medida? Qual vai ser o valor? Então, pensar nisso te traz uma antecipação de atos que podem vir a ser bastante danosos à sociedade. Que mais, gente, que a gente tem? Um último elemento ali, que é a incapacidade temporária ou definitiva de uma das pessoas da empresa. Aí, gente, aqui, ou pode não ter empresa ainda, só ter uma situação de família, sem ter ainda a holding constituída, né? É preciso pensar que coisas acontecem na vida das pessoas, gente. Recentemente, uma ex-cliente minha, agora eu estou de licença, mas a gente ainda tem notícia das pessoas, está com Alzheimer. É uma pessoa boníssima, uma senhora. Quem diria que ela ia ter Alzheimer? Ela já é colega nossa, enfim, já posso dizer até que é amiga nossa. E com tanto vínculo que ela tem, ela trouxe, a primeira questão que ela trouxe foi uma questão atinente aí a uma medicação especial que a filha precisava tomar, e ela ficou no escritório, né, quando eu estava no escritório, e vinha saber que agora ela está com Alzheimer. Ninguém está livre, gente, de ter uma incapacidade superveniente. E as incapacidades, elas não são desejadas, elas não são fáceis de serem administradas. Quais serão os limites do curador nomeado pelo juiz, considerando que ele vai administrar as questões patrimoniais dessa pessoa? Pode esse curador nomeado pelo juízo, se for o curador do administrador-chefe ali da empresa, interferir nas questões empresariais? Então,
pensar na hipótese de alguém, tanto da primeira geração quanto da segunda geração, tendo aí a circunstância de uma relativa capacidade superveniente, gente, é um exercício bastante importante, porque a gente já pode ter previsão antes da implementação desse resultado final, porque se isso acontecer no curso do processo, gente, a gente vai ter que tomar medidas que vão interferir inclusive nesse planejamento, porque ninguém vai constituir holding e ser administrador nesta condição. Pode ter cotas sociais, pode ser titular, entretanto, não pode participar da administração. E aí eu tenho que tomar medidas que estejam alinhadas com essa rota, né? Eu espero que essa mini aula tenha sido útil para vocês e encontro vocês no próximo vídeo. Até lá!